meus queridos netinhos. Se fecho os olhos agora, consigo me transportar para aquela época distante. Eu era uma jovem mulher, morando aqui em São João da Boa Vista, em uma casinha simples, mas cheia de uma aparente paz. Eu tinha um marido, bom, trabalhador, que me oferecia estabilidade e um nome respeitável na comunidade. Para quem olhava de fora, nossa vida parecia um verdadeiro conto de fadas, um lar construído sobre bases sólidas, uma vida construída na aparência da felicidade e da normalidade. Lembro-me das manhãs ensolaradas, do cheiro de café fresco no ar, do som dos pássaros no quintal. Eu cuidava da casa com carinho, plantava minhas flores no pequeno jardim e ajudava meu marido na lida da roça. Compartilhávamos refeições simples, conversas sobre o dia e os planos para o futuro. Não tínhamos luxos, mas tínhamos algo que eu valorizava acima de tudo: a tranquilidade e a aprovação dos vizinhos. Todos nos elogiavam, dizendo que éramos um exemplo de família. E eu sorria, grata por aquela vida que parecia tão abençoada. E então, para coroar essa felicidade, veio ele, meu primeiro filho. Um bebê lindo, saudável, que chegou para completar o nosso quadro de família perfeita. O nascimento dele foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu o segurava nos braços e sentia um amor tão imenso que chegava a doer. Vê-lo crescer, dar os primeiros passos, pronunciar as primeiras palavras, era a minha maior alegria. Cada risada dele era música para os meus ouvidos. E cada abraço me enchia de uma satisfação indescritível. Mas, meus queridos, debaixo de toda essa aparente perfeição, havia uma sombra, um abismo profundo, que eu guardava no mais íntimo do meu ser. O meu filho, o meu anjo, veio ao mundo carregando um segredo no coração. Um segredo que eu e minha mãe havíamos arquitetado com desespero para proteger a reputação da família e a inocência do meu bebê. A verdade era que o pai biológico dele não era o meu marido. A história do seu nascimento era uma farsa, bem construída. Ninguém, nem mesmo meu marido, sabia a verdade completa. Ele, em sua bondade, assumiu a paternidade da criança com todo o amor do mundo, e eu o observei cuidar do nosso filho como se fosse seu, de sangue. Essa atitude dele, ao mesmo tempo que me trazia um alívio imenso, também me causava uma dor profunda e uma culpa silenciosa. Eu vivia em constante apreensão, com medo de que, a qualquer momento, a verdade pudesse vir à tona e destruir essa vida construída na aparência, que eu havia erguido com tanto esforço. O segredo no coração era um peso esmagador. Ele pairava sobre nós como uma nuvem escura, invisível para todos, mas pesada demais para mim. Cada vez que meu filho chamava meu marido de pai, um aperto gelado invadia meu peito. Eu me perguntava se ele, um dia, sentiria falta de algo. Se a intuição o levaria a questionar suas origens. A incerteza era um tormento diário. Eu vivia em um estado de alerta constante. Qualquer pergunta sobre o passado, qualquer comentário sobre a época do meu casamento, me fazia tremer. Aprendi a arte de desviar o assunto, de dar respostas vagas, de sorrir e mudar de conversa. Era exhaustivo meus queridos, viver sempre alerta, sempre com o coração disparado, com o medo de que as pistas ocultas pudessem ser notadas. A minha alma, antes leve e cheia de sonhos, estava agora aprisionada por essa mentira. Eu não podia ser plenamente eu mesma, não podia compartilhar minhas angústias mais profundas, porque o risco de um deslize era grande demais. E assim, em meio àquela aparente perfeição, eu carregava um segredo doloroso, um mistério que acompanharia meu filho desde o seu berço, e que transformaria cada dia em uma constante performance para ocultar a verdade. A vida construída na aparência era minha realidade. E o segredo era o seu alicerce mais profundo, meus netinhos. Se a vida construída na aparência já era um peso constante na minha alma, o que mais me apertava o coração era a inocência. De Milfel, ele crescia feliz e alheio a tudo, um raio de sol em minha vida, mas para mim, cada dia com ele era um desafio, pois eu vivia em constante temor das pistas que eu via. Pequenos detalhes, gestos, traços,
que para o mundo eram apenas parte do seu crescimento, mas para mim, que guardava um segredo no coração. Eram como alertas silenciosos. Lembro-me de observá-lo enquanto ele brincava no quintal da nossa casa, em São João da Boa Vista. Ele tinha um jeito peculiar de correr, uma maneira de inclinar a cabeça quando estava concentrado, um sorriso que se abria de uma forma muito específica. Meu coração disparava. Eram traços que, por mais que eu tentasse ignorar, me remetiam ao pai biológico, aquele que eu havia tentado apagar da minha vida. Eu me perguntava: será que alguém mais percebe isso? Será que ele, em sua pureza, alguma vez sentirá uma conexão com algo que não se encaixa na nossa família oficial? As pistas ocultas estavam por toda parte, e eu me tornei uma vigilante incansável. Por exemplo, quando meu filho começava a cantarolar uma melodia ou a se interessar por um tipo de planta ou animal que não era comum em nossa casa ou na família do meu marido, eu senti um arrepio. Eram pequenos indícios que me ligavam a um passado que eu desesperadamente queria manter enterrado. Eu tentava disfarçar, atribuir esses gostos a influências externas, mas a minha intuição de mãe sabia que havia algo mais profundo ali. O medo constante da descoberta era o meu maior tormento. A cada vez que meu filho fazia uma pergunta inocente sobre onde ele veio ou sobre algum parente distante, eu tinha que pensar rápido, criar uma resposta convincente que mantivesse a farsa. Meu marido, que o amava como se fosse seu, nunca desconfiou. A bondade dele, a confiança que ele depositava em mim, tornava o peso do meu segredo ainda maior. Eu não queria machucá-lo, nem destruir a felicidade de nosso lar. As semelhanças inesperadas não eram apenas físicas. Às vezes, meu filho reagia a certas situações ou pessoas de um jeito que me lembrava o pai biológico, com uma sensibilidade ou uma bravura que eu não via em mais ninguém da nossa família. Eram como flashes, pequenos momentos em que o passado se infiltrava no presente, e eu me sentia impotente para controlá-los. Eu vivia em um estado de alerta permanente. Cada visita de parentes distantes, cada encontro casual na feira com pessoas que talvez tivessem conhecido o pai biológico eram momentos de tensão. Eu observava cada interação do meu filho, cada comentário feito, com um coração na mão. Minha alma, que já se sentia calada e aprisionada, estava exausta de manter essa performance diária. A inocência do meu filho era o meu escudo e, ao mesmo tempo, a minha maior vulnerabilidade. Eu o amava mais que tudo, e era por esse amor que eu continuava a farsa. Eu vivia para proteger a sua pureza, para que ele crescesse feliz e seguro, sem a sombra do meu passado. Mas a verdade é que, mesmo na sua inocência, eu sentia que ele, de alguma forma, percebia que havia uma peça faltando no seu quebra-cabeça. A pergunta que nunca ousou fazer pairava no ar, e as pistas que eu via se acumulavam, tornando o fardo do segredo cada vez mais pesado e o cansaço da alma cada vez mais profundo. Meus netinhos, se a inocência do meu filho e as pistas que eu via já me mantinham em um estado de alerta constante, o que realmente me dominava, dia e noite, era o medo constante da descoberta. Era um tormento que me acompanhava a cada passo, um frio na barriga que se intensificava com o passar dos anos e com o crescimento do meu menino, aqui em São João da Boa Vista. Eu sabia, no fundo da minha alma, que a verdade sobre o segredo no coração poderia destruir a vida construída, na aparência que eu havia erguido, e as consequências da verdade seriam devastadoras para todos. A cada dia, eu me perguntava: será que hoje alguém vai notar? Será que uma conversa inocente vai levar à revelação? A minha rotina era uma performance exaustiva, um disfarce de normalidade que eu precisava manter impecável. Eu media minhas palavras, controlava minhas expressões, desviava olhares curiosos. Era como se eu estivesse andando sobre um campo minado, onde qualquer deslize poderia detonar a bomba do meu segredo. O medo constante da descoberta era multifacetado. Primeiramente, o pavor de machucar meu marido. Ele havia me acolhido, assumido meu filho como seu, e me dado um nome. A confiança que ele depositava em mim era imensa, e a ideia de trair essa confiança com a verdade sobre a paternidade real
Era insuportável. Eu imaginava a dor em seus olhos, a desilusão, e isso me paralisava. Depois, havia o meu filho. Ele crescia feliz, amado, com uma identidade construída sobre uma base que eu sabia ser frágil. Como ele reagiria ao descobrir que o pai que ele conheceu e amou não era seu pai biológico? Que a mãe que ele idolatrava havia vivido uma mentira por toda a sua vida? A possibilidade de causar-lhe tamanha dor, de abalar seu mundo e sua percepção de quem ele era, me idolatrava. Eu queria protegê-lo de tudo, mas o próprio ato de protegê-lo o mantinha na escuridão. E não se pode esquecer o julgamento da Cersei. Mesmo com o tempo passando, a memória do escândalo familiar que minha mãe tanto temia ainda estava viva na minha mente. Uma moça grávida sem casamento já era uma desonra. Uma revelação sobre a paternidade real e complexa seria uma mancha indelével para toda a família, para o nome que meus pais tanto prezavam. Eu havia sacrificado tanto menos a minha juventude, meu amor secreto, minha própria paz, menos para evitar esse escândalo. Revelar agora parecia desfazer todo o esforço e toda a dor. As consequências da verdade eram um cenário que me assombrava em meus pesadelos. Eu imaginava a casa cheia de discussões, a família dividida, os sussurros se transformando em gritos abertos. A paz, mesmo que superficial, que havíamos conquistado poderia virar caos, e eu seria a única responsável por isso. A presença do outro, o pai biológico, em São João, era um lembrete constante desse risco. Cada encontro fortuito com ele era um teste para o meu coração e para o meu disfarce. Eu me tornava uma sombra, desviando meu filho, controlando cada interação, com a agonia de que as pistas ocultas pudessem ser notadas. O fardo da vigilância era exaustivo, e o cansaço da alma era profundo. Eu ansiava por um fim, por uma libertação, que parecia nunca chegar. Mas o medo constante da descoberta e as consequências devastadoras da verdade me mantinham refém do meu próprio segredo. Eu estava disposta a carregar esse peso até o fim, se fosse para preservar a felicidade aparente da minha família. Mesmo que isso me custasse a minha própria verdade e paz interior, meus netinhos. Se o medo constante da descoberta já me sufocava, e as consequências da verdade me assombravam. A vida, por vezes, tem um jeito cruel de testar nossos limites. Anos se passaram, e eu, já uma mulher feita, com meu filho crescendo, e minhas preocupações diárias, aqui em São João da Boa Vista. Jamais imaginei que o destino me pregaria uma peça tão assustadora. A presença inesperada dele, Amrosta, do passado, que eu havia tentado apagar da minha vida, ressurgiu diante dos meus olhos. Lembro-me como se fosse hoje. Era um dia de feira na Praça Central, um sábado movimentado, cheio de vozes, cheiros e cores. Eu estava comprando legumes. Meu filho, já um rapazinho esperto, corria entre as barracas ao raio a tudo. De repente, no meio da multidão, meus olhos bateram em um rosto que eu pensei nunca mais ver. Era ele, o pai biológico do meu filho, aquele homem do meu primeiro amor secreto, que havia partido sem deixar rastro e se tornado uma lembrança de um pai desconhecido. Meu corpo gelou. Por um instante, o barulho da feira, as vozes dos vendedores, tudo desapareceu. O mundo ao meu redor ficou embaçado, e eu só conseguia vê-lo. Ele estava mais velho, com algumas marcas do tempo no rosto, mas era inconfundível. Minha mente, num pânico instantâneo, correu para o meu filho, que estava a poucos metros de distância, completamente alheio à tragédia que poderia se desenrolar ali. O pavor me invadiu. Seria possível que eles se cruzassem? Que o Miu percebesse alguma semelhança inesperada? Alguma daquelas pistas ocultas que tanto me atormentaram? Eu tentei disfarçar, abaixar a cabeça, me esconder entre as pessoas. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse saltar pela boca. O medo da descoberta no coração da família me dominou. Eu não podia permitir que aquele encontro casual desvendasse a farsa silenciosa que eu havia mantido por tantos anos, que destruísse a vida construída na aparência que custou tanto sacrifício por um milagre. Ou talvez pela minha súbita e desesperada invisibilidade, ele não me viu. Ele passou por mim a poucos passos, sem sequer desviar o olhar,
E o meu filho, que estava por perto, também não notou nada. Quando ele finalmente se afastou na multidão, senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Me apoiar na barraca de frutas para não cair, respirando fundo, sentindo o ar pesado entrar e sair dos meus pulmões. O perigo havia passado, por enquanto. Mas aquele flash do passado não se foi. Ele reacendeu todas as perguntas, todas as dúvidas que eu havia tentado enterrar. O mistério de quem ele era, o que havia acontecido com ele, e por que ele nunca procurou. Tudo voltou à tona com uma força avassaladora. O brinquedo esquecido, símbolo da minha busca, parecia gritar ainda mais alto em minha memória. Minha intuição materna me dizia que algo estava prestes a mudar. Aquele encontro inesperado foi um lembrete cruel de que, por mais que eu vivesse na mentira, a verdade existia. E que ela estava ali, à espreita, a qualquer momento poderia surgir e abalar a vida perfeita no sonho que eu havia construído. Aquela tarde na feira, que deveria ter sido comum, se tornou o dia em que o passado e o presente se colidiram, deixando em mim o fardo da dúvida, ainda mais pesado, e o cansaço da alma, ainda mais profundo. Minha vida estava por um fio, e o controle que eu achava que tinha sobre o segredo parecia cada vez mais ilusório. Meus netinhos, se o encontro inesperado na feira já me fez ver o abismo de perto, o que aconteceu logo em seguida foi como se o destino, ou talvez uma força maior, estivesse montando um cenário preparado para um confronto ainda mais direto. Para meu pavor, soube que haveria um grande evento em São João da Boa Vista, uma festa tradicional na praça, ou uma reunião familiar, que congregaria quase todos os moradores da cidade. E eu sabia que ele, o pai biológico, estaria lá. Era o evento que, inevitavelmente, uniria nossos caminhos de uma forma que eu jamais desejei. O anúncio da festa me atingiu como um golpe. Meu coração gelou. Minha mente começou a traçar todos os cenários possíveis. Os piores, claro. O que aconteceria se meu filho o visse de perto? Se alguma daquelas pistas ocultas, aquelas semelhanças inesperadas, se tornasse óbvia para ele ou para outros. A presença do outro não era mais uma ameaça distante, era uma certeza, e o encontro, iminente. Os dias que antecederam o evento foram de pura agonia. Eu não conseguia dormir. A mente fervilhava com estratégias para evitar o desastre. Deveria inventar uma doença para mim ou para meu filho, para não comparecermos? Mas isso levantaria suspeitas, e a comunidade de São João era pequena e atenta. A ausência seria mais notada do que uma presença discreta. Eu tinha que ir, mas precisava ter um plano, um disfarce de normalidade impecável. Comecei a ensaiar mentalmente cada passo, cada palavra. Como me portaria se ele se aproximasse? E se ele tentasse falar com meu filho? Eu preparava desculpas para me afastar rapidamente, para desviar a atenção, para interromper qualquer interação que pudesse ameaçar o segredo no berço. Meu corpo estava tenso, meus músculos contraídos, como se estivesse me preparando para uma batalha. Meu filho, na sua inocência, estava animado com a festa. Ele falava sobre as brincadeiras, sobre encontrar os amigos, e isso partia meu coração. Eu estava levando-o para o que poderia ser o dia da grande revelação. O dia em que sua vida construída na aparência poderia desmoronar diante de seus olhos. A intuição materna me dizia que ele sentia algo, uma energia diferente no ar, mas ele não podia nomear o pavor que eu sentia. Minha mãe, minha confidente e cúmplice, na farsa silenciosa, também estava visivelmente tensa. Trocávamos olhares rápidos, cheios de apreensão. Sabíamos que aquele evento era o nosso maior teste. Era o palco perfeito para o destino pregar sua peça, para o mistério do pai desconhecido vir à tona de uma forma incontrolável. Na noite do evento, o arrar ira denso. Eu vesti meu melhor vestido, forcei um sorriso e segurei a mão do meu filho com uma força que quase o machucava. A praça estava cheia, iluminada, com a música tocando e as pessoas rindo. Mas para mim, era um campo minado. Meus olhos varriam a multidão, procurando por ele, tentando antecipar sua presença. E ele estava lá. Eu o vi de longe, conversando com algumas pessoas,
sorrindo, ele parecia à vontade, alheio à tempestade que se formava em meu coração. A presença do outro era mais forte do que nunca. Meu filho, sem saber, caminhava em direção àquela área da praça onde ele estava. Minha alma gritava. Aquele foi o cenário preparado que quase desvendou tudo, um evento que uniria nossos caminhos, não em uma dança alegre, mas em um possível confronto com a verdade. O medo constante da descoberta era excruciante, e eu sabia que cada segundo que passava era um risco enorme. Minha vida estava por um fio, e o controle que eu achava que tinha sobre o segredo parecia cada vez mais ilusório. Aquele foi o início de um dos piores pesadelos da minha vida, meus netinhos. Se aquele cenário preparado para a festa já era um pesadelo, a noite do evento em si foi a mais longa e angustiante da minha vida. E eu estava ali, na praça principal de São João da Boa Vista, com a música tocando e as pessoas rindo. Mas tudo o que eu sentia era um pânico silencioso. Cada passo, cada movimento do meu filho em direção àquele lado da praça onde ele estava era um risco. Um segundo que parecia eterno. Meu coração batia forte no peito. Um tambor descompassado que eu achava que todos podiam ouvir. Eu segurava a mão do meu filho com força, com medo de pôr de Claude de vista na multidão e de que ele se aproximasse demais. Meus olhos varriam a praça, procurando por ele, o pai biológico, e por meu filho, num balé desesperado para mantê-los. Eu era uma sombra musiquaredos, uma sentinela invisível, desviando, protegendo, evitando que se aproximassem. Lembro-me de quando meu filho, com a inocência e a energia da juventude, quis ir buscar um doce em uma das barracas que ficava perto de onde ele estava. Eu senti um calafrio. Não, meu filho, espere aqui. A mamãe vai buscar para você, eu disse, com a voz um pouco mais alta do que o normal, tentando disfarçar o tremor em minhas mãos. Ele me olhou, confuso por um instante, mas aceitou. Fui eu então quem fez o trajeto, com o coração na boca, passando perto dele, sentindo o ar rarear nos meus pulmões. Ele estava ali, conversando, rindo, completamente alheio ao drama que eu vivia. Cada passo do meu filho era monitorado por mim. Se ele se movia para a direita, eu o puxava sutilmente para a esquerda. Se ele se interessava por algo que estivesse na direção dele, eu inventava uma brincadeira, uma história, qualquer coisa para desviar sua atenção. Minha mente fervilhava com estratégias. E se eles se esbarrarem? E se ele o reconhecer por alguma semelhança inesperada? E se meu filho perguntar algo que não posso responder? O medo constante da descoberta era uma agonia excruciante. A presença do outro era mais real do que nunca. Não era mais apenas a foto antiga ou o brinquedo inexplicável que me assombravam. Era a pessoa em carne e osso a poucos metros de distância. A qualquer momento, podendo desvendar a farsa silenciosa que eu havia mantido por tantos anos. Eu sentia que o destino estava brincando conosco, colocando-nos tão perto da verdade, testando a minha capacidade de manter o segredo. Um dos momentos mais terríveis foi quando meu filho, em sua euforia, quase tropeçou e foi amparado por um homem. O pai biológico, meu sangue gelou. Vi o homem segurá-lo rapidamente, um gesto natural de proteção. O contato por um segundo foi direto. Eu congelei, esperando o reconhecimento, a pergunta ou desmascarar, mas ele apenas sorriu. Perguntou se meu filho estava bem e o soltou. Meu filho agradeceu e veio correndo para mim, alheio ao precipício que acabara de evitar. Eu o puxei para mim, com as mãos trêmulas, o corpo suado e a voz quase inexistente. Aquele foi um quase desvendamento que se repetiria várias vezes naquela noite. As coincidências cruéis me perseguiam, e cada uma delas intensificava o pânico. Eu suava frio por baixo do vestido, os dentes cerrados, os músculos tensos. O evento, que deveria ser de alegria e celebração, era para mim um campo de batalha invisível. Eu era a única a lutar, a única a sentir o peso de cada quase, de cada risco iminente. O cansaço da alma era profundo, mas a necessidade de proteger meu filho, de preservar a vida construída na aparência, me dava uma força
que eu não sabia de onde vinha. Eu estava disposta a tudo para evitar aquele encontro que nunca aconteceu plenamente, para que a verdade não fosse revelada. Ali, naquele lugar, naquele momento. Meus netinhos, se o pânico silencioso já me consumia naquela noite de festa em São João da Boa Vista, o que se seguiu foi uma série de coincidências cruéis, que pareciam orquestradas pelo próprio destino, para testar os limites da minha sanidade. Era como se o universo conspirasse para que a farsa silenciosa que eu mantinha há tantos anos fosse desvendada ali. Naquele momento, diante de todos, lembro-me de um instante em que meu filho, sem que eu pudesse impedi-lo a tempo, correu em direção a um grupo de pessoas que estavam rindo alto, e entre elas estava ele, o pai biológico. Meu coração parou. Eu vi o pai biológico virar-se e por um milésimo de segundo, nossos olhares se cruzaram. Não houve reconhecimento em seu rosto grocas adeias, mas o susto me fez engolir em seco. E o meu filho, que estava a poucos passos, quase esbarrou nele. Eu o puxei para mim com uma força que o fez reclamar, inventando uma desculpa esfarrapada sobre a multidão e o perigo de se perder. Mas as coincidências cruéis não pararam por aí. Pouco depois, enquanto eu tentava manter meu filho perto de mim, ele apontou para uma barraca de tiro ao alvo e disse, com a voz animada: "Mãe, aquele homem ali tem o mesmo jeito de segurar a arma que eu." Olha, meu sangue gelou. Aquele homem era o pai biológico. Ele tinha um jeito muito particular de mirar, uma postura que eu havia notado há anos e que, de fato, meu filho, por alguma razão inexplicável, havia replicado. Era uma daquelas semelhanças inesperadas que sempre me assombravam. E agora, meu filho anotava e apontava em voz alta. Eu senti o ar rarear. Olhei ao redor, com medo de que alguém tivesse ouvido, que alguém fizesse a conexão. "É só um jeito, meu filho. Muitas pessoas têm", eu disse tentando soar natural, enquanto o puxava para longe dali, para a barraca de doces, para qualquer lugar que nos afastasse daquele perigo iminente. O medo constante da descoberta era uma tortura. A cada risada mais alta, a cada aglomeração de pessoas, eu sentia que o quase desvendamento da farsa estava a um fio de distância. Eu via a presença do outro como uma ameaça constante, um predador à espreita, pronto para destruir a vida construída na aparência. Minha mente trabalhava em ritmo frenético, criando desculpas, inventando histórias, desviando caminhos. Eu me sentia como uma equilibrista em uma corda bamba, com um abismo de segredos sob meus pés. Houve um momento em que ele se aproximou de um grupo de amigos em comum, e meu filho, sem saber, estava brincando por perto. Eu vi um dos amigos acenar para ele, e por um instante, achei que ele fosse se aproximar de nós. Meu coração disparou. Eu já estava preparando uma desculpa para me afastar, para levar meu filho para casa, para qualquer lugar seguro, mas ele apenas acenou de volta e continuou conversando com o grupo. O alívio foi tão grande que senti as pernas tremerem. Aquelas coincidências cruéis eram um lembrete constante de que o meu segredo não estava totalmente sob meu controle. Por mais que eu me esforçasse, o destino parecia ter seus próprios planos. A cada momento em que a verdade esteve por um fio, a carga insuportável do segredo se tornava ainda mais pesada. O cansaço da alma era imenso, e eu ansiava por um fim àquela tortura silenciosa. A noite terminou, e conseguimos voltar para casa, sem que a verdade fosse revelada. Mas o trauma daquele evento, daquelas coincidências cruéis, e do quase desvendamento da farsa, permaneceu em mim. Eu sabia que havia escapado por um triz, e que o segredo estava a salvo, por enquanto. Mas a experiência deixou uma marca profunda, um lembrete vívido de que a verdade, por mais que eu a escondesse, estava sempre ali, à espreita, pronta para se manifestar nos momentos mais inesperados. Meus netinhos, se as coincidências cruéis e o quase desvendamento da farsa já me deixaram à beira do desespero naquela noite. O que se seguiu foi uma fuga desesperada por parte da vovó aqui. Eu não podia permitir que o segredo, guardado a 7 chaves por tantos anos, fosse revelado em um evento público, aqui em São João da Boa Vista. O pânico silencioso
se transformou em uma necessidade urgente de afastar meu filho do perigo iminente. Lembro-me daquele momento com clareza cristalina, como se fosse um filme que se repete em minha mente. Depois de mais uma coincidência aterrorizante, em que meu filho quase interagiu de forma significativa com o pai biológico, eu sabia que não havia mais tempo para disfarces sutis. Minha mente, que fervilhava de medo, traçou um plano rápido, quase instintivo. Com as mãos trêmulas, mas firmes, agarrei o braço do meu filho. Filho! Precisamos ir. Sua avó não está se sentindo bem. Precisamos ir para casa agora, eu disse, com a voz um pouco mais aguda do que o normal, tentando transmitir urgência, sem soar alarmada. Ele, na sua inocência, ouviu-me como estranheza, mas sentiu a minha apreensão. Mas mãe, a festa está tão boa, ele protestou. Eu prometi aos meus amigos que ia ficar mais um pouco. Eu não podia dar explicações, nem podia discutir. O perigo era real e estava a poucos metros de nós. Não podemos, meu filho. É uma emergência. Sua avó precisa de mim. Forcei um sorriso triste, tentando suavizar a imposição. Meu marido, percebendo a minha súbita palidez e a urgência em meus olhos, não questionou. A confiança dele na minha aparente fragilidade naquele momento, foi o que me permitiu seguir em frente, enquanto eu o puxava pela multidão. Com um olhar fixo, na saída da praça, senti as consequências da verdade pesarem sobre mim. Eu estava mentindo para o meu filho, tirando-o da diversão, tudo por causa de um segredo que não era dele. A culpa me corroía, mas a necessidade de protegê-lo era maior. Eu sentia os olhares curiosos das comadres, dos vizinhos, que nos viam, saindo às pressas. Eles sussurrariam sim, mas era um preço pequeno a pagar, comparado à revelação da verdade. Nossos passos eram apressados, quase uma corrida. O ar da noite parecia me sufocar, e meu coração continuava batendo descompassado. Eu só queria chegar em casa, fechar a porta e me sentir segura, longe dos olhos curiosos e das pistas ocultas que o destino parecia espalhar pelo meu caminho. A presença do outro, o pai biológico, ainda pairava na praça Eiu, na Aquária. Arriscaram um segundo sequer a mais. Quando finalmente chegamos em casa, o alívio foi imenso. Um alívio que me fez soltar um suspiro profundo e inaudível. Eu me joguei na cadeira, sentindo o corpo exausto e a mente esgotada. O segredo estava a salvo. Por enquanto, eu havia conseguido evitar o encontro que nunca aconteceu plenamente, o confronto que quase revelou tudo. Mas esse alívio músico Aredos era apenas temporário. O trauma daquela noite, daquele quase desvendamento do enigma, permaneceu em mim, como uma ferida aberta. Eu sabia que havia escapado por um triz, e que o segredo estava a salvo por enquanto. Mas a experiência deixou uma marca profunda, um lembrete vívido de que a verdade, por mais que eu a escondesse, estava sempre ali, à espreita, pronta para se manifestar, nos momentos mais inesperados. Aquele foi o dia em que o fardo da dúvida se tornou ainda mais pesado. Eu havia sacrificado a alegria do meu filho, minha própria paz, e me exposto ao julgamento por uma mentira, que não era minha, por completo. O cansaço da alma por manter aquela vida construída na aparência era imenso. E eu comecei a me perguntar, até quando eu conseguiria suportar esse peso? A fuga desesperada daquela noite marcou o início de uma nova fase da minha vida, onde o e se passaria a me assombrar com uma intensidade ainda maior. A vida, meus netinhos, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice, veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar ainda mais. Não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, mas inumorose, sentada aqui na varanda da minha casa em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas,
E em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus, meu filho, o mais velho, com sua vida construída e sua própria família, ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim, tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo, e pensava: como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem? O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade e de paz. E o Sanciaciu para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta, antes de encontrar meu Criador. A urgência de conhecer minhas raízes não era mais só minha, mas também dele. Ainda que ele não soubesse, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão dourada sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão, ainda assim. Eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade, não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família, uma carga insuportável para minha alma, que eu não estava disposta a pagar. Aquele brinquedo inexplicável, e a foto antiga eram pedaços de um quebra-cabeça que eu ansiava completar. Passei a rezar mais, a pedir orientação, pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura. Não só para mim, mas quem sabe para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Aqueles encontros inesperados na feira e as coincidências cruéis me fizeram reviver o pânico silencioso do e se ele o tivesse visto? E se eu não tivesse conseguido afastá-los? Essas perguntas me assombravam, tornando o peso do e se uma das últimas e mais angustiantes batalhas da minha vida. Meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, né? Mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha
que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim. Mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir, a compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, musiquaridos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Musinetenhas, Naui, para ser um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco, nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias aqui, em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida, inevitavelmente, lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros, e é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências. Mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes do partir, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo, e que aquele brinquedo inexplicável, aquela foto antiga, que foi uma pista e um mistério, seja agora uma lembrança de que a história finalmente se completa, mesmo que com dor, e de que cada pedaço se encaixa no final. Essa foto, meus netinhos, que um dia foi um símbolo do que me faltava, agora é a prova visível de uma vida vivida, de escolhas feitas, e de um amor que nunca se desfez. Que ela sirva para vocês como um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz da verdade sempre busca e que, não importa quão complexa seja a sua história, o amor e a aceitação são as forças que nos guiam à verdadeira completude. Que a minha vida seja um convite a vocês para abraçarem suas próprias verdades, a procurarem
por cada peça do seu quebra-cabeça, e a construírem suas identidades com a força de quem se conhece por inteiro. Essa é a minha última lição. Para vocês, aquele encontro que nunca aconteceu, a fuga desesperada e o alívio temporário daquela noite na praça, que me assombraram por décadas com o peso do e se, hoje se transformam em um testemunho. Eles me mostraram o quão tênue é o véu entre a verdade e a mentira, e o quão poderosa é a vontade de proteger. O legado do segredo é paradoxalmente a lição de que o preço da proteção, quando envolve a verdade sobre quem somos, é alto, mas a paz na revelação final é um alívio que vale a pena. Que vocês não carreguem os e se da vida, mas busquem a verdade e a paz enquanto há tempo. Agora, meus queridos, abracem-me. O vovô vai descansar.